Olá, pessoal do curso Mudança de Hábitos Financeiros. Aqui é o professor Ellison e nessa aula, que vai ser até um pouco mais informal do que as nossas aulas comuns, eu vou falar um pouquinho sobre ativos financeiros, ou seja, aonde eu posso aplicar meu dinheiro, as modalidades mais comuns de investimento hoje disponíveis no mercado, tá ok? Então nós vamos começar aqui nossa aula com o Tesouro Direto. Tesouro Direto é uma aplicação em títulos públicos. E a finalidade do governo federal, né, aqui no caso do Brasil, lançar títulos públicos é para que ele capte recursos para o financiamento da dívida pública, além de outras atividades de competência do governo. E há alguns anos, se não me engano, 2000, até 2002, não era possível nós comprarmos títulos públicos diretamente. Era só possível através de fundos, porque as cotas dos fundos eram de valor muito grande. Então nós não conseguíamos comprar, por exemplo, R$ 500 de títulos públicos. E o Tesouro Direto veio viabilizar essa compra direta através de pequenos valores e também com reduzido custo, né, da intermediação dessas negociações. Nós veremos esses custos mais adiante. E ele é um investimento de renda fixa de baixíssimo risco. Essa questão do ser baixo risco significa que é o governo que garante esses títulos, o pagamento do dinheiro que foi investido mais juros. Se nós pensarmos que o governo é o ente mais difícil de dar calote, né? É mais fácil. O governo é maior do que qualquer banco, do que qualquer empresa. Então, a ideia dele ser de baixíssimo risco, aqui como está escrito no slide, é porque ele, em último caso, ele até pode imprimir mais moedas para pagar suas dívidas. Então, dessa forma, sempre, não só aqui no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, os títulos dos governos são tidos como os mais de baixo risco em relação ao pagamento, tá ok? A característica desse investimento de tesouro direto. Primeiro, você precisa se cadastrar num banco ou, né, na corretora do banco ou numa corretora independente que esteja habilitada a negociar esses títulos. Eles também são chamados de agente de custódia, que são aqueles agentes que vão tomar conta do seu título. E você vai pagar, né, depois de fazer o cadastro nesse banco, você vai ter na corretora, ou numa corretora independente ou na corretora do banco, você vai começar a operar e para fazer as compras desses títulos do governo, você vai pagar algumas taxas. Então vai ter uma taxa fixa de 0,3% ao ano, uma taxa relativamente baixa, como nós iremos ver em outros tipos de aplicação, e uma taxa que vai variar de corretora para corretora, tá ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui em algumas taxas de algumas corretoras que a próprio site do Tesouro Direto aqui, tesouro.gov.br, ele nos oferece esse ranking dos agentes de custódia. Se você for no Google e digitar ranking dos agentes de custódia, você vai achar essa tabela atualizada. Então, o que nós podemos ver é que algumas corretoras elas não cobram taxa alguma de administração. Ou seja, quando você compra um título do Tesouro Direto, você vai acabar pagando apenas aquele 0,3% ao ano. E existem corretoras que cobram certa taxa, tá ok? Até aqui um índice razoável de 0,5%. Então, 0,3 mais 0,5 dá uma média aí de 0,8. Você pode pagar de 0,3 até 0,8% ao ano numa operação em tesouro direto, à medida dependendo de qual corretora você vai escolher para fazer essa negociação. Com relação à tributação, o Tesouro Direto ele tem uma forma de tributar que vai depender de quanto tempo você deixa aquele dinheiro investido. Se você deixar entre aproximadamente 0 a 6 meses aqui, aproximadamente porque na lei está em dias, e aqui a gente aproxima para
meses, que fica mais fácil de entender. Então, de 0 a 6 meses, vou pagar uma alíquota de 22,5%. Se eu deixar esse dinheiro acima de 2 anos, vou pagar aí uma alíquota de 15%. Sempre bom lembrar que o imposto de renda incide sobre o ganho. Então, se eu invisto lá R$ 1.000 e tiro os R$ 1.100, essas alíquotas aqui que vão de 22,5% a 15% vão incidir apenas sobre o ganho, sobre os R$ 100 que eu ganhei a mais, tá ok? E não sobre todo o valor depositado. E dentro do Tesouro Direto eu posso comprar diversos tipos de títulos. Um primeiro tipo, modalidade de título é o pré-fixado, em que no momento que eu contrato, que eu compro aquele título, eu já sei qual é a taxa de juros que esse título vai me remunerar. Então, algo parecido como assim, 12% ao ano. Eu sei que se eu deixar lá 5 anos, todo ano ele vai me dar 12%. Tá ok? Então, eu já pré-fixo a taxa de juros. Outro tipo de modalidade de renda fixa é o pós-fixado. Então, no momento que eu contrato, que eu compro o título, eu vou ter uma rentabilidade atrelada a alguma coisa. Nos títulos do governo, atualmente, a gente tem atrelados à Selic e ao IPCA. Selic é aquela taxa de juros básica da economia, em que se o governo aumenta aquela previsão da taxa Selic, tende a aumentar a remuneração do seu capital. Se o governo abaixa a taxa Selic, tende a diminuir a remuneração do seu capital. E o IPCA é um índice de inflação, tá ok? Então, geralmente, a gente vai ver mais para frente aqui, eles pagam assim, uma taxa fixa mais a inflação. Pode ser bastante interessante esse tipo de aplicação em certos casos, porque você fica protegido da inflação. Você vai ganhar sempre uma taxa fixa mais o IPCA. Pois bem, as modalidades mais conhecidas, apesar de existirem outras, são as LTNs, as NTNBs e as LFTs. Essas letrinhas são bastante comuns quando você começa a operar com o Tesouro Direto, sendo que a LTN são as pré-fixadas, os títulos pré-fixados, as NTNBs pagam certo juros fixo mais inflação, e a LFT ela vai ao sabor da taxa Selic. E os títulos públicos possuem vencimento. Isso é uma coisa bastante importante quando a gente vai negociar títulos públicos, que além de escolher se eu quero uma LTN, uma NTNB ou uma LFT, eu tenho que escolher um vencimento. Então vamos dar uma olhadinha aqui numa tabelinha do próprio Tesouro Direto. Se você entrar no site do Tesouro Direto aqui, eu vou até mostrar para vocês, eu vou entrar pelo Google, Tesouro Direto. Entro aqui no site do Tesouro Direto e você vai ter aqui preços e taxas de títulos, rentabilidade, ranking das taxas. Aqui está aquele ranking que eu mostrei de quanto cobra cada uma das corretoras. Eu vou entrar aqui em preços e taxas dos títulos. Então veja, hoje tem disponível para compra as NTNBs, as LTNs e LFTs. Tem também essa NTNF, que é um pré-fixado também, só que ela paga semestralmente juros e no final você pega o principal. Tá ok? Mas não vamos entrar em tantos detalhes, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Veja então, por exemplo, que todos os títulos têm vencimentos. Tá ok? Então eu posso comprar uma NTNB principal para vencer em 2019 ou até 2050. Veja que tem prazos longos para esses títulos aqui, NTNBs. As LTNs eu posso ir para 2016, 2017, 2023. E as LFTs, que são as indexadas a Selic, até 2017 existem títulos sendo negociados. Veja aqui que as NTNBs, elas, como são indexadas à inflação, elas estão pagando aí, em média, 6, alguma coisa por cento ao ano, mais a inflação. Então, eu não sei ao certo quanto que eu vou retirar de dinheiro após um certo tempo. Eu sei que vai ser 6, alguma coisa por cento, mais a inflação do período. Já os pré-fixados, eu já tenho a taxa exata que eles vão render aí nos próximos anos até o seu vencimento. Então, tem título aqui que está pagando 12,94% ao ano, mas é para 2023.
E os indexados à Selic, é muito próximo a zero aqui o preço de compra, né? A taxa de compra, porque ele vai exatamente render a Selic. Então, a Selic menos 0,02% aqui, que tem esse spreadzinho pela compra e venda das taxas, que também não vamos entrar em detalhes com relação a isso. Mas então eu tenho títulos que rendem Selic, pré-fixados de 11% a 12% a depender da data de vencimento, e um que rende uma parte fixa aqui de 6, alguma coisa por cento, mais a inflação. É interessante a gente perceber que a gente falar que quanto mais longo o vencimento do título, maior vai ser o risco dessa aplicação. Isso porque esses títulos aqui, NTN-Bs e LTNs, por terem um componente aqui pré-fixado, eles são o que a gente chama de marcados a mercado. Isso é um tema que eu não vou me ater aqui em explicar, eu vou deixar o link de um vídeo que eu fiz sobre esse assunto, que depende aqui de alguns conhecimentos sobre matemática financeira. Mas basicamente é o seguinte, vou tentar dar uma ideia já para vocês. Se eu compro um título para 2023 a 12,94, vamos imaginar que lá para 2018, a taxa de juros Selic, que vai ser a taxa que nós vamos nos basear para achar esses valores aqui dos títulos públicos, que ela esteja lá a 20%. Ou seja, se eu comprei uma coisa que vai render 12,94 e lá em 2020 está rendendo 20%, eu estou perdendo dinheiro, né? Eu estou deixando de ganhar aí quase 7% ao ano por ter pré-fixado. Veja que é um problema isso. E quanto mais aumentar a taxa Selic nos próximos anos, pior fica esse investimento pré-fixado. Por outro lado, se a taxa de juros vai caindo ao longo do tempo, vamos imaginar que em 2018 a taxa estivesse 3% ao ano, você está dando risada à toa porque você está pré-fixado a 12,94. E isso reflete nos preços, que são esses valores que nós estamos vendo aqui, mas eu não vou me alongar muito nessa explicação, porque eu vou deixar o vídeo específico desse assunto aqui abaixo desse próprio vídeo, tá ok? Pois bem, então a gente viu que os títulos têm vencimento, que a gente já consegue ver as taxas que eles estão pagando aqui, e eles têm esses preços que é com base neles que nós vamos poder comprar esses títulos. São múltiplos desses preços que eu vou poder comprar esses títulos. Uma outra coisa que eu queria mostrar é a tabela de rentabilidade dos títulos públicos. Vou aumentar um pouquinho a tela aqui. Veja que os pré-fixados, eles tiveram nos últimos meses aqui, ó, taxas não tão boas como, por exemplo, as taxas indexadas à Selic. Você vê que em alguns momentos aqui as taxas são negativas nos últimos 12 meses. Isso porque teve esse aumento da taxa de juros nos últimos tempos e isso penalizou todos os títulos públicos pré-fixados, conforme eu acabei de falar para vocês, né? E há alguns anos atrás, quando a taxa de juros começou a cair, esses títulos públicos foram para cima e renderam horrores aí. Veja que os títulos indexados à Selic, eles foram a média da taxa Selic nos últimos 12 meses. Os indexados ao IGPM não existem mais esses títulos para compra, os indexados ao IPCA ainda existem. Veja que esses sofreram bastante com a alta dos juros dos últimos meses e com a expectativa de ainda aumentar mais a taxa de juros. E pior foi para quem tinha vencimentos mais longos. Veja, esse para 2050 foi bastante penalizado nos últimos 12 meses. Apesar de ele pagar uma taxa fixa mais inflação, a rentabilidade foi bastante negativa, né? E em períodos anteriores a taxa tinha sido bastante positiva quando os juros estavam caindo. Pois bem, então os títulos públicos basicamente é isso aí. Vocês podem comprar títulos, vocês têm que ficar bastante atentos se vão comprar LTN, NTN-B ou LFT. E essa é uma desvantagem, apesar da taxa de administração ser baixa, a desvantagem de comprar um tesouro direto é que você vai precisar escolher qual título e para qual vencimento. Isso não é necessariamente fácil,
vai depender da conjuntura econômica, do que você aposta com relação à taxa de juros e inflação, né? Se eu acho que a taxa de juros vai subir, eu vou num investimento que acompanhe a alta da Selic e não nos pré-fixados. Se eu acho que a inflação vai disparar, talvez se proteger numa NTNB seja interessante. Então, para cada cenário que você traçar, vai ser necessário uma análise bastante específica e você vai correr riscos. Talvez o menos arriscado aqui seja a LFT, que ela vai seguindo a taxa Selic e vai pagando a taxa de mercado, tá ok? Não é o pré-fixado que é o menos arriscado, e sim, para um contexto aí que a gente espera que o governo vá aumentar a taxa Selic conforme aumenta a inflação, e a taxa Selic é a mais ponderada, digamos assim, que você não tem sustos, sobressaltos no meio do caminho. Aqui nos pré-fixados, em diversas vezes você vai ganhar bastante em alguns períodos e perder bastante. E o que vai acontecer, na verdade, é que ele vai pagar o pré-fixado, e tanto o pré-fixado, a LTN, como a NTNB, que tem esse componente pré-fixado mais IPCA, eles vão pagar o acordado, o que foi contratado, só que apenas no vencimento. Então, se você pega um título muito longo, no meio do caminho muitas coisas vão acontecer, de aumentar muito, mais do que você contratou, ou até ter rentabilidades abaixo, ou até negativas, coisas que na LFT você vai seguindo sempre com rentabilidade positiva, porque a Selic tende a ser positiva ao longo do tempo. Vou falar um pouquinho agora do mercado de ações. Então, o que é um mercado que causa bastante interesse em pessoas que querem ter ganhos rápidos, mas vocês vão ver aqui com as explicações, principalmente nas entrevistas que a gente vai fazer com uns especialistas aí, que não é um mercado tão simples, a gente tem que ter uma estratégia bem definida com relação a isso, e não é possível ganhar dinheiro facilmente, como se apregou aí, muita gente vem conversando e fala, estou ganhando horrores com ações, mas isso não é tão simples assim. A gente vai dar uma noção para vocês do que significa investir dinheiro em ações de empresas que são negociadas em bolsa. Primeiro eu queria dar um rápido histórico, que a questão é a seguinte: o que significa a Bolsa de Valores, né? As empresas, elas precisam de recursos para investir, para crescerem. E tem aí basicamente duas formas principais de elas investirem dinheiro. Ou ela empresta dinheiro para investir dentro da empresa, ou ela usa o capital dos próprios acionistas. E a Bolsa ela dá uma terceira alternativa, que é você buscar novos acionistas no que a gente chama de mercado de capitais. Então, se eu não tenho dinheiro, se os empréstimos estão muito caros e eu não tenho capital próprio, uma possibilidade, eu até posso ter empréstimos e capital próprio, mas achar interessante, uma empresa de grande porte, achar interessante buscar novos acionistas e dinheiro, entre aspas, aí barato. E qual empresa que pode fazer isso, que pode buscar novos acionistas? A gente tem na lei brasileira diversas formas de compor uma pessoa jurídica, mas vamos falar de empresas grandes aí. Basicamente elas se dividem em limitadas e SAs, né? Sociedades anônimas. E as limitadas, elas nem podem entrar na bolsa porque elas não têm ações, elas têm cotas, ok? E aqui importam os indivíduos que são os sócios. Aqui os acionistas, numa sociedade anônima, o capital é dividido em ações e o que importa é o dinheiro, importa o capital. Então, eu posso vender e comprar ações sem problema, sem que a empresa saiba quem são os donos naquele exato momento. Uma coisa difícil e impossível de acontecer numa limitada, em que se eu tiver uma padaria lá com um outro sócio, por exemplo, eu não posso vender para um terceiro sem a anuência, né, sem a aceitação do sócio anterior. Já que nas sociedades anônimas, o que importa é o capital e não a pessoa. Então, essas ações podem ser negociadas livremente no mercado. E dentro das sociedades anônimas temos as abertas e as fechadas. As abertas é que podem negociar ações em bolsa. E você vai ver que ela vai ter muito mais exigências referentes à legislação de transparência, de divulgação das suas ações, dos seus números, seus balanços. Vai ter que ter, por exemplo, um departamento especial para relacionamento com investidores. Então vai ter que ter uma estrutura muito mais ampla do que uma limitada exige, tá ok? Apesar que a gente vai encontrar limitadas e grandes, muito grandes empresas limitadas e que não têm ações em bolsa por decisão estratégica, tá ok?
Então a gente vai falar aqui, quem tem ações em bolsa são as empresas SAs de capital aberto. E o que eu queria dar uma noção apenas para vocês é o seguinte: então, se a bolsa serve para as empresas se capitalizarem, para entrar recursos, a gente chama isso de mercado primário. É onde entra realmente dinheiro dentro da empresa. Então ela abre seu capital ou lança mais ações, as pessoas compram, entra dinheiro no caixa da empresa e ela vai seguir sua vida, pegar aquele dinheiro para fazer os investimentos. Isso ainda não estamos falando de bolsa de valores, estamos falando de um mercado primário em que as corretoras aí correm atrás de clientes, eles fazem bastante marketing, divulgam bastante o seu produto para que a venda das ações seja ao maior preço possível e elas possam se capitalizar e viver a vida delas. Depois que elas já se capitalizaram, temos aí então o mercado secundário, em que as pessoas que compraram no mercado primário podem já vender, no primeiro dia de negociação, elas já podem vender esses títulos. E a importância do mercado secundário, da bolsa de valores, é que ela oferece liquidez. Veja, se no mercado primário as empresas quisessem se capitalizar, se eu não conseguisse vender facilmente depois de ter comprado, ninguém ia comprar, né? O mercado secundário, portanto, ele viabiliza o mercado primário. Para que as empresas possam se capitalizar, é preciso a segurança que depois, lá na bolsa, eu possa vender e comprar quando eu bem entender aquela ação. Então, isso é a tal liquidez que a bolsa oferece para o mercado de capitais, especificamente para o mercado de ações. Bom, como que eu invisto em ações? Eu tenho algumas 3 formas de investimento básicas. Um é comprando através de fundos de ações, que nós vamos ver até no final dessa mesma aula sobre os fundos. Outro é os clubes de investimento. Isso é uma coisa bastante comum, por exemplo, nos Estados Unidos. Existe também aqui no Brasil. E você pode, por exemplo, montar um clube de investimento das pessoas do seu bairro, da sua escola, da sua empresa. E nós não vamos nos alongar muito. Se vocês quiserem saber mais, entre no site da Bolsa e procura como é o clube de investimento. E o que a gente vai falar mais por enquanto, para vocês entenderem o mecanismo de como se investe em bolsa, é a compra direta via home broker, que significa assim, uma corretora dentro da sua casa, ou ligando pelo telefone diretamente para a corretora. O home broker, portanto, como é uma corretora dentro da sua casa, significa a compra e a venda de ações online. Você faz o cadastro numa corretora e após tudo certo, você transferir o dinheiro, você recebe uma senha e um login para entrar dentro de um ambiente, como se fosse um software, e ali você compra e vende as ações, enquanto a Bovespa, nos horários que a Bovespa está aberta para as negociações, né? Você pode fazer as compras e vendas a hora que quiser. Você é que toma as decisões de compra e venda. E essas operações são feitas através de corretoras, da mesma forma que eram os títulos públicos. E aqui no site da Bovespa, nós temos, nessa parte de como investir em bolsas, diversas informações de como investir em ações, tesouro direto e outros fundos. E eles nos dá aqui, na parte de ações, a busca, por exemplo, para você encontrar uma corretora que melhor se adequa ao seu perfil. Então você pode falar aqui quanto dinheiro você quer investir, aonde você quer investir, se você quer todas as corretoras ou aquelas que têm o home broker, que tipo de serviços você quer que a corretora lhe dê, se você quer cursos para aprender, que tenha um atendimento online, uma análise gráfica, e ela vai mostrar os resultados das corretoras. Vocês entram no site de cada uma e veem aí os benefícios, tenta pesquisar. É bacana você também conversar com outras pessoas que já operam para saber quais as corretoras e por que elas operam naquela corretora. Então, como qualquer pesquisa que a gente faz para comprar qualquer coisa, se você for contratar um serviço, uma empregada doméstica para sua casa, você vai tentar referências. É assim que a gente tem que fazer também com as corretoras. E o site da Bovespa aqui, ó, www.bmfbovespa.com.br, ele ajuda a fazer essa garimpagem, tá ok? Pois bem, e como que eu ganho dinheiro com bolsa? Basicamente de 2 formas. Quando sobe o preço daquela ação, eu compro uma ação por R$10 e vendo a 12, ganhei 20%. E também com a distribuição de proventos, que a gente acaba falando aqui de dividendos, que é
um subitem aí dos proventos, que são os dividendos e tal. E esses dividendos são os lucros que as empresas distribuem periodicamente quando elas têm lucros. Né? Se elas estiverem tendo prejuízo em certo momento, elas não vão distribuir. Agora, empresas que distribuem lucros periodicamente, você vai lá, tem uma ação, e se você tiver a ação no dia que ela distribuiu o dividendo, você vai receber lá na sua conta corrente a sua cota parte aí, né? Se eu tenho 0,00001% das ações daquela empresa, eu vou receber exatamente essa porcentagem do total de lucro que foi distribuído, tá ok? Bom, vamos dar uma olhadinha como que funciona a compra e venda de ações pelo home broker. Eu tenho aqui umas telas de home broker que eu vou apresentar a seguir. Elas são bastante antigas, mas vão ser bastante didáticas. Mas antes de mostrar essas telas de home broker, na Bovespa as empresas são identificadas por código e letras, tá? Existem uma diversidade de detalhes, mas eu quero mostrar assim as questões mais comuns, tá? Então, por exemplo, Nato 3 é a Natura e essa é uma ação ordinária. Petri 4 é a Petrobras e essa ação preferencial. Também não vou me alongar muito na questão de o que é uma ação preferencial e ordinária. Elas têm muito a ver com a questão de recebimento de dividendos, com possibilidade de votar ou não nas assembleias. Mas eu queria mostrar que sim, as ações elas geralmente são 4 letrinhas e um número, né? Podem ter outros tipos de produtos ali com mais números e tal, mas o que importa aqui são os mais comuns. Então, BBDC3 é o Bradesco ON. Então, a gente vai ter sempre letrinhas e números representando cada ação que a gente vai poder ou não comprar dentro da bolsa. E as ações são vendidas em lotes, né? Geralmente de 100 ações. Então, eu falo assim, o preço da ação tal é de R$10. Só que eu só vou comprar, na verdade, lotes de 100 em 100. Então, para comprar um lote de uma ação, R$10 vezes 100, eu vou gastar R$1.000. Tá ok? Se eu quiser comprar 2 lotes, vou gastar R$2.000 se o preço da ação tiver R$10 por ação. Perfeito? Até é possível comprar fracionadamente essas ações, mas vai acabar não compensando, porque os custos vão ser superiores aos possíveis ganhos. E esses lotes, então, servem para que a gente possa negociar valores mais altos e valer a pena entrar na bolsa. Então, o que nós já vamos ver aqui de cara é que para entrar comprando ações diretamente, a gente vai precisar de um volume mínimo aí de recursos financeiros para valer a pena. E o sistema de leilão, em que a melhor oferta... o sistema de leilão funciona num negócio que chama book de ofertas, e eu vou mostrar agora nos slides a seguir. E a ordem que esse book de ofertas vai ter é que a melhor oferta vai estar primeiro, e quem chegou primeiro, se as ofertas forem iguais, vai ficar na frente. Então, vou mostrar isso na prática com um exemplo de um home broker bastante antigo. E hoje, com a tecnologia atual, quando a gente fala assim 2007, a gente acha que é do arco da velha, e realmente esse home broker nem existe algo parecido com isso, mas ele é bastante didático, tá ok? É um home broker antigo do Itaú, não é mais assim, tá ok? E nós vamos aqui tem o book de ofertas, é um bom exemplo, ele é, conforme eu já falei, bastante didático. Tem o book de ofertas que eu tenho as ordens de compra e venda. Vamos dar uma olhada aqui. Eu selecionei a Petrobras e veja, ó, as pessoas que querem comprar a Petrobras, né, queriam comprar em 2007, a esses preços, como que estão dispostos esses preços? A melhor oferta está no topo. Melhor oferta para quem? Para o mercado. É o cara que está comprando mais caro. Por que eu deixo o cara que está comprando mais caro no topo? Porque ele está próximo da pessoa que está querendo vender mais barato. Então, o cara que compra mais caro com a pessoa que quer comprar mais barato, vender mais barato, desculpe, são as pessoas que estão mais perto de fechar negócios. Veja que não teria sentido se nós invertêssemos a ordem e colocasse quem quer comprar mais barato e quem quer vender mais caro. Ia ficar muito longe de fechar negócio. Então, esse é o tal de book de ofertas. E quando as pessoas, duas pessoas aqui de uma corretora, UBS, Pactual e Link, se duas pessoas têm a mesma oferta, com certeza absoluta, essa pessoa aqui, dessa corretora, na verdade, a pessoa que está operando através da corretora, não se fala qual é a pessoa, mas aqui a gente sabe de qual corretora ela vem. Essa da UBS Pactual
obviamente, colocou a sua ordem de compra primeiro do que a pessoa da Link e primeiro que a pessoa aqui do Banespa, né? Quando existia a corretora do Banespa, tá ok? Então, são as melhores ofertas no topo e quem chegar primeiro, se empatar a oferta, ela fica na frente para fechar o negócio. Então, agora vamos dar uma olhadinha aqui como que funciona essas negociações em relação ao tempo, tá ok? Então veja, ó, no horário aqui das 15h23, no horário aqui das 15h23, nós temos que tinha gente comprando a 52,55 e vendendo a 52,59. Se eu mudar de slide aqui, às 15h35, poucos minutos depois, tinha gente comprando a 52,51 e a gente vendendo a 52,55. O último negócio até, veja que antes era a remuneração, o último negócio tinha fechado com uma valorização de 0,32, poucos minutos depois a valorização estava 0,30. E poucos minutos depois, às 3h51 da tarde, a rentabilidade da ação da Petrobras estava 0,15. Tinha gente comprando a 52,47 e gente vendendo a 52,50. E por que isso muda a todo momento? As informações vão chegando, as pessoas vão mudando as suas próprias estratégias e o preço de mercado vai mudando também ao sabor das informações que vão chegando. E é assim que funciona a bolsa. Todo dia tem negociações, todo dia útil, tem negociações e as pessoas vão comprando e vendendo e você pode fazer essas operações a qualquer momento que a bolsa esteja aberta. E por isso chama mercado de renda variável, né? Você não tem a mínima ideia quanto vai ser a valorização, nem amanhã, muito menos daqui a um ano. Pode fazer previsões, mas certamente ela vai estar errada, tá ok? Então é bacana que vocês possam ter um contato aqui com o home broker, mesmo que seja bastante antigo, para ter uma noção de como funciona essas operações de compra e venda de ações, tá ok? Liquidez é uma coisa bastante importante que eu queria falar aqui para vocês. Veja aqui, por exemplo, que o volume negociado pela Petrobras, nesse horário aqui, nesse mesmo dia que eu fiz esse print da tela, era de 188 milhões de reais. Ou seja, muita gente comprando e vendendo essa ação. Agora, se a gente pegar nesse dia aqui, a Vivo, veja que ela operou 100 mil reais, tá? Então, se você, um investidor aí grande que quisesse comprar 100 mil reais, se ele comprar Petrobras, ele pode comprar sem problemas. Se ele comprar Vivo, não dá, porque nem negociava isso naquela época, quase no dia inteiro. Quanto mais você comprar de uma vez só, você ia acabar pegando preços muito acima. Se você fosse comprar, você ia ter que começar a pagar R$13,49, R$13,50, R$13,70, R$13,79, R$13,80. Você ia acabar pagando R$14, R$15 se ainda tivesse ofertas de venda disponíveis para tal. Então, liquidez é uma coisa importante dentro da bolsa, né? Você comprar ações que tem bastante negociação lhe permite entrar e sair rapidamente, sem perder muito dinheiro. E você vai ver esses jargões aí no mercado, que essas ações mais negociadas são chamadas de blue chips. E as ações menos negociadas são chamadas de small caps, tá? Mas também não vamos nos alongar muito nessa questão. Então vamos seguir aqui com mais alguns esclarecimentos sobre o mercado de ações. Então o que significa a frase assim, a bolsa caiu ou a bolsa subiu? Na verdade, quando a gente fala da bolsa, a gente está falando de índices. Índices que compõem diversas ações e existem também diversos índices. O mais famoso deles é o Ibovespa, né? O índice Ibovespa, que é o que, por exemplo, os jornais falam, a bolsa subiu, a bolsa caiu, eles acabam falando sobre o índice Ibovespa. E ele, especialmente, ele se refere às ações mais negociadas em bolsa. Então, eu posso ter ações que nem estejam no índice, que valorizaram pra caramba, e naquele dia o índice Ibovespa caiu. Então, não necessariamente quando eu falo que a bolsa caiu é que todo mundo perdeu dinheiro, né? Na média a bolsa subiu ou na média a bolsa caiu. Se você tem algum fundo que segue o índice Bovespa, tudo bem. Aí você vai estar seguindo essas oscilações da média do mercado. Agora, se eu tenho ações específicas, o índice Bovespa não quer dizer a minha rentabilidade, tá ok? Isso é bastante importante que vocês tenham clareza. Que se eu tenho lá 5 ações, daí vocês veem lá, nossa, o Ibovespa, a bolsa subiu, então o meu amigo lá que tem as 5 ações ganhou dinheiro. Não necessariamente, tem que ver as 5 ações dele como que foram, tá ok?
Existem custos também de se operar em bolsa, tá ok? Os custos são corretagem, que aí a gente vai ter que olhar, cada corretora tem um custo diferente, alguns têm algumas promoções que são gratuitos as primeiras operações, tantos dias. Existem corretores que cobram um valor fixo, existem que cobram valores variáveis, que quanto mais você opera, menos paga, e existem aquelas que cobram uma porcentagem fixa. É bastante interessante vocês darem uma olhada, que existem diversas distorções aí. Você pode pagar numa operação de 100 mil reais, você pode pagar 10 reais numa operação só, ou você pode pagar 500 reais. A diferença é bastante considerável, levando-se em consideração essas taxas que eles cobram, que podem ser fixas ou variáveis. Isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração quando for escolher a corretora, além também do serviço. Obviamente ela pode cobrar um pouco a mais, mas te dá um serviço melhor, te esclarecer as dúvidas de uma maneira melhor. Isso também tem que ser levado em consideração. Emolumentos e custódia são outras taxas que também são cobradas, se referem aos pagamentos feitos para a Bolsa e para a CBLC, que faz a custódia dos títulos. Não vou me alongar muito nisso. E tem também impostos, tá? Se vocês olharem uma coisa que chama nota de corretagem, toda vez que você compra ou vende uma ação, no final do dia é possível você acessar essa nota de corretagem. Você vai ver lá que tem ISS, Imposto sobre Serviço, é pequeno o valor, mas tem, e depende da cidade onde a corretora se encontra. Só que o mais importante aí é o imposto de renda mesmo, né? Se você fizer, e as alíquotas são até 20 mil reais de venda num determinado mês, você é isento, mesmo que você tenha ganho 100%. E operações de venda acima de 20 mil reais no mês, você vai pagar uma alíquota aí de 15% sobre os ganhos para as operações normais, que não são aquelas operações day trade, que a gente fala que é feito no mesmo dia. Quando você compra e vende no mesmo dia, você vai pagar aí imposto de 20% sobre o ganho. Mas se você compra hoje e vende daqui a um ano, se houver ganho, você vai pagar 15% sobre o ganho. É bastante complicado, na verdade, você fazer a apuração do imposto de renda em renda variável, em ações. Eu vou deixar também um link de um artigo que eu escrevi sobre as diversas formas, os diversos custos que se tem em diversos tipos de investimento, e vocês podem ir um pouquinho mais a fundo sobre isso, tá ok? Mas que existe um pagamento de imposto de renda aqui no mercado de ações, que a gente tem que ficar bastante de olho nisso, que ele vai tirar a parte de sua rentabilidade, e isso tem, tá ok? Bom, qual que é a vantagem de negociar diretamente via home broker? Agilidade e controle nas tomadas de decisão, né? Você que decide a hora que você quiser, e teoricamente menores custos. Eu falo teoricamente porque tem gente que fica viciada em home broker, opera, paga bastante corretagem, bastante taxa, e no final das contas essas taxas tiram toda a rentabilidade dele e os custos ficam muito maiores do que se fosse, por exemplo, num fundo. A desvantagem é que você vai precisar de um alto grau de conhecimento e alto entre aspas, né? Porque vai depender aí do nível de renda de cada um, do patrimônio de cada um, mas precisa de um nível interessante de investimentos, tá ok? Vamos dizer aí acima de 15 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, para você montar, fazer algumas operações e diluir os custos. Então não dá para você colocar de 200 e 200 reais por mês no mercado de ações. Você até pode fazer isso em renda fixa, e a hora que tiver um patrimônio bacana, você pegar a parte desse patrimônio e investir diretamente, comprando ações via home broker para tirar os custos, e dado que você conheça aquilo que você está fazendo, você analisou bem a empresa que você está comprando, tá ok?